Olá! Eu sou o Levi Super e... basicamente esse é meu primeiro vídeo de 2026. E nesse vídeo eu queria apresentar algo que eu fiz muito ano passado. Algo que basicamente marcou meu ano de 2025. Que é basicamente todos esses 4 cadernos aqui. Onde nesses 4 cadernos estão todos os meus dias de 2025. Exatamente, todos os 365 desse ano passado, todos os 365 dias do ano passado estão aqui nesses cadernos. E mano, olha só todos os cadernos que eu tive ao longo do ano. Bem, basicamente essa é a ordem dos cadernos. Esse foi o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, com o terceiro sendo o maior, inclusive, o maior de todos. E o quarto que mais durou, o que mais tem dias e o mais longo, com mais páginas de todos, é basicamente o menor caderno de todos. E também esse caderno é o único que eu tive que comprar. Todos esses 3 eu ganhei. Esse aqui, ó, como você pode ver, tem até o preço aqui, custou R$30. E já os outros eu não precisei gastar nada. Esse aqui foi o primeiro caderno de todos meu, que basicamente foi no início do ano de 2025. Você pode até ver a data 1/1 de 2025. E aqui tá tudo o que eu passei esse ano, exatamente. Todos os dias. Aqui tá contando cada detalhe que eu passei em cada dia de 2025. Esse primeiro caderno aqui conta do início do ano de 2025, dia 1/1. E ele se finaliza nesse dia aqui, ó, dia 6/4. Nele, inclusive, eu escrevia muito sobre futebol. Também tudo sobre a minha vida pessoal. Aqui você pode ver, aqui falando sobre futebol. Cadê mais páginas que falam sobre o futebol? Ó, tem... Aqui, ó, também fala, tem uns escudos de time que eu desenhava. Basicamente, eu sempre desenho nos cadernos o que se retratava do dia. Eu também escrevia, tipo, eu usava minha criatividade. Aqui eu também, os clubes, Brasileirão Série A. Aqui, basicamente, eu estava escrevendo e desenhando os escudos de time do canal Levi Tricolor, que eu já mencionei nesse canal Levi Super. Aqui também falo sobre jogos, sobre tudo que eu passei de festa, churrasco, onde eu saí. Tudo basicamente está aqui nesse caderno. Basicamente esse caderno aqui foi o primeiro que eu tive. E também esse aqui foi o segundo. Que começou, ó. Vamos pular essas páginas aqui que não tem nada escrito. E aqui, ó. Dia 7/4 foi o primeiro dia desse caderno. E foi o novo que eu também ganhei. Nesse aqui eu basicamente quase não desenhava, porque não tem muito espaço para desenhar. Tem alguns momentos que eu desenhava, claro, até porque isso faz parte de mim. Basicamente isso faz parte de mim. Tudo que tem eu tenho que ter algum desenho. Todas as viagens que eu faço eu escrevia, eu desenhava. Aqui eu falo do Super Mundial que teve no meio do ano, no mês 6 e 7. Aqui, ó, todas as minhas viagens que eu passei. Aqui, ó, que eu fui no futebol, igreja, inclusive. Eu jogo futebol toda segunda-feira no futebol da igreja, perto da minha casa. E talvez eu poste um vídeo falando sobre dele. Talvez. Aqui você pode ver a Netflix, que eu que eu assisti muito, né? Que eu assisti muito esse ano. Aqui tem mais sobre o Super Mundial de Clubes. E meio que esse foi o meu segundo livro. Caderno, na realidade. E também ele acabou dia 6/7. Também eu gravava muito, escrevia muito sobre os animes que eu assistia. No meio do ano, mês 7, eu assisti muito a Kamiga Kill. Esse anime aqui, no qual eu já zerei. Esse aqui é o terceiro caderno meu. Aqui como você pode ver, tem aqui os calendários dos anos passados, que não é importante. Também nós temos aqui o início do caderno, que foi dia 7/7, que eu fazia curso, um curso de inglês. E as anotações que eu fazia desse meu curso eu escrevia tudo aqui. Que, deixa eu falar uma coisa pra você, foi perca de tempo, não aprendi nada. Sério, eu não tô brincando, não aprendi nada. E meio que eu já parei de fazer esses cursos que ficavam no centro da minha cidade. Que inclusive esse ano, março, o Levi Super aqui vai trabalhar. Exatamente, vai trabalhar. Enquanto isso, em janeiro e fevereiro, vou postar a todo vapor nesse canal. E como você pode ver aqui, ó,
curso. Eu falava muito desse meu curso aqui, nesse caderno. Aqui, ó, mais sobre futebol, que eu sou São Paulino, né? Tipo assim, se você assiste o meu canal Levi Tricolor, você sabe muito bem disso. Afinal, a capa, a foto de perfil do meu canal é o escudo do São Paulo. A gente pode ver aqui, ó, o dia em que o São Paulo ganhou do Corinthians. E também escrevi que esse ano Libertadores e a Copa do Brasil vai ser do Tricolor. E não foi, infelizmente. E se a gente for passar aqui em mais as páginas, aqui temos mais vídeos. Aqui fala também sobre Futgrid, sobre lápis gigante. Eu basicamente escrevi muitas coisas do que eu passava na escola. E aqui também tá falando sobre Brazuca. Isso aqui foi o dia que eu saí para um restaurante. Não é um restaurante, sei lá, um lugar de show. Sei lá o nome que é. Mas se chamava Brazuca. Lá basicamente tinha mulheres rebolando. E eu não tô brincando, realmente tava tocando um monte de funk. Aí as mulheres começaram a rebolar. Eu fiquei desconfortável nesse dia. Aqui fala da casa da avó, 6-0 do Vasco no Santos. E aqui acabou. E também nas últimas páginas eu fazia algumas anotações aleatórias. Aqui eu falava sobre as minhas rotinas, tudo que eu tinha que fazer, que também eu fiz muito esse ano de 2025. E também o meu quarto e último caderno desse ano. Desse ano não, do ano passado. E aqui, ó, como a gente pode ver, tinha umas anotações aqui das missões diárias, que eu basicamente desisti de fazer. Plano Perfect, que também desisti de fazer. E aqui começou dia 19/8. Esse aqui começou em agosto e terminou em dezembro. Aqui, como você pode ver, foi Dia das Torres. Porque, pra quem não sabe, eu basicamente criei 2 torres gêmeas. E você, se assiste o canal Levi Tricolor, deve saber, né? Porque eu já fiz 2 torres gêmeas. Eu até postei um vídeo do 11 de setembro no meu canal Levi Tricolor. E tá inclusive aqui, ó, essas torres gêmeas. E a história delas é um quanto engraçada. Porque basicamente eu tive uma ideia com meu amigo Aldemir, que chama Super Aldemir. Esse é o canal dele aí, Super Aldemir, ele grava vídeo de jogos. É bem da hora o canal dele, eu gosto bastante do canal dele. Ele é meu amigo e que nós estudamos na mesma escola. Esse ano a gente estudou na mesma escola. E também ano passado também. Na verdade, ano retrasado. Meu Deus do céu, eu tô confundindo muito. Eu acabo esquecendo que hoje é 2026, não mais 2025. Mas 2024 e 2025 eu estudei com ele. E basicamente, eu tive uma ideia. Que tal num trabalho de artes a gente enviar uma foto das Torres Gêmeas? Só que de papelão. Então, ele amou essa ideia e a gente combinou de fazer essa ideia. E, mano, essa foi a ideia. Basicamente, fazer um 11 de setembro. Porque num trabalho de artes, a professora Carla, né, que tava dando aula de artes pra gente, basicamente nos passou um trabalho onde a gente tem que tirar uma foto e ela ia mostrar pra toda a sala. E qual que foi a ideia minha do Aldemir? Exatamente. Fazer essas torres gêmeas aqui. Inclusive já apareceram no canal Levi Tricolor. A gente fez aqui o avião de papel para representar o avião. E eu finquei o avião na torre. Para representar o acidente das torres gêmeas. Mano, basicamente eu era louco. É isso, eu era louco. Eu fazia o que me der na telha. E esse ano foi simplesmente Absolute Cinema. Inclusive, ó, acho que foi esse o dia, né? Deixa eu ver, na quinta-feira vai ter a apresentação do trabalho. Foi na quinta-feira. Aqui, ó. Foi nesse dia aqui. Mano, muito bom esse dia. Aqui, ó, dia 21/8. Foi basicamente quase uma semana antes do 11 de setembro de 2025. Mas aqui, ó, conta toda a história desse episódio da minha escola. Mano, a sala, ela de início não entendeu a foto. E elas só entenderam depois que eu expliquei. Mas foi muito da hora, muito engraçado esse dia. Inclusive, tem um garoto autista na minha sala, chamado Marquinho. E a gente zoou muito esse dia. A gente zoou muito ele esse dia, mano. Eu e o Aldemir. Eu falei que eu era louco. Eu falei que eu não tinha noção. E aqui, ó, se a gente for ver, ó. Cadê? Aqui foi o dia que eu fui pra Piracicaba, né? Foi um dia muito bom, inclusive. Mas vamos ver o dia 11.
Ó, o mês, acho que eu passei. Aqui, ó. Dia 13, 12 e aqui, ó. Dia 11 de setembro. Eu postei esse dia o vídeo, né? Do canal Levi Tricolor e também no canal Levi Super. Nos dois meus canais eu postei um vídeo do 11 de setembro. E olha só como esse dia foi da hora, mano. Foi da hora mesmo, mano. Tive muita criatividade. Tipo assim, foi muito da hora. Muito da hora. Eu até construí 2 torres gêmeas no mundo do Minecraft. Esse dia do 11 de setembro eu fiz muita coisa louca. E aqui são os outros dias, né, que eu passei. Aqui, ó, como você pode ver, aqui fala sobre pica de tempo, sei lá. Mas aqui eu fiz aqui o dia do Intercontinental de Clubes contra o Flamengo e PSG. Mas mais interessante ainda foi aqui, ó, a última coisa que eu escrevi, que foi hoje, inclusive. O dia 1 do 1, exatamente. Não é de 2025, 2026, dia 1 do 1, ontem. E aqui eu conto aqui sobre a viagem que eu tive nesse dia. Aqui eu até falei aqui ó, algo inédito nesse caderno. Eu coloquei 12/1 para representar que foi na virada de ano que teve parte que aconteceu nesse dia, que foi 2025 e 2026, dia 31 e 1, e também quarta e quinta. E aqui, como a gente pode ver, vamos virar aqui. Aqui eu conto sobre o dia que eu passei lá em Itapira, no meio do mato. Tava assim, passei a virada do ano no meio do mato. E é muito melhor passar a virada do ano numa viagem do que trancado em casa assistindo anime. Tipo assim, muito melhor. Porque, pelo amor de Deus, a vida é muito triste se você passa a virada do ano assistindo anime. Mas enfim, aqui ó, eu comecei a viagem dia 30. Aqui eu também falo sobre o meu trabalho, né? Que eu visitei a empresa que eu vou trabalhar esse ano, 2026, em março. E eu espero muito conseguir esse emprego, porque eu não aguento mais ficar só mexendo no celular, deitado na cama. Tipo assim, eu não aguento mais esses dias. Mas enfim, aqui a gente pode ver o dia 30, 31 e também o dia 1, no qual eu fui embora de viagem e voltei para casa. Aqui ó, 2026, para representar a meia-noite, de madrugada. E aqui ó, de madrugada, eu escrevi o dia 1 do 1 de 2026, tudo aqui. E aqui o restante do dia, exatamente. Eu dividi o dia em 2 páginas. De madrugada, que eu estava em viagem, e também no restante do dia. Atrás também tem mais coisa escrita. E também uma coisa muito da hora foi o fato de que os fogos estavam muito longe. Ou seja, quase não fez barulho, até porque eu estava no meio do mato, né? Como eu já disse antes. Era o fim de mundo a chácara que eu estava. E os fogos faziam um barulhinho de formiguinha. Basicamente, quase não dava para ouvir, tava bem baixinho. E é muito melhor do que você ouvir aqueles fogos fazendo barulhão, fazer esse som toda hora no seu ouvido. Ai, doía, eu me incomodo muito. Tanto que no Natal eu me incomodei muito com os fogos, que eu passei Natal em casa. Mas do ano novo, olha, fogos, vocês não têm efeito pra mim. Tanto que eu até desenhei aqui a visão que eu tive. A visão que eu tive dos fogos de longe. Esses negócios aqui flutuando, inclusive, são as nuvens. Essas barreiras aqui são as árvores. E essas linhas aqui para representar o espaço plano e amplo que tinha no meio do mato. Então é isso. Eram esses os cadernos que eu tive em 2025. E, mano, ainda tem muita página para escrever 2026. E quando esse caderninho aqui acabar, com certeza eu vou em busca de outro. Talvez eu ganhar, talvez eu comprar. E é isso. Esses são os cadernos que eu apresentei. E esse é o vídeo que eu queria postar para vocês. Então, até mais!